Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você tá no canal Baixão da Gama para mais uma edição do nosso Giro de Notícias, o terceiro vídeo dessa quarta-feira para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso gigante da colina. E já peço para você que tá chegando aqui no canal pela primeira vez, para você se inscrever. Estamos aí buscando os 200 mil inscritos aqui no canal, já somos mais de 196 mil vascaínos, a sua inscrição é muito importante. Conto também com o seu like, o like é importante para que o vídeo seja divulgado para mais vascaínos e para o YouTube entender que você gosta aqui do conteúdo e continuar te recomendando, beleza? Nesse vídeo aqui vamos falar da proposta que o Vasco fez por um meia uruguaio que está atuando no futebol alemão. Vamos atualizar também a situação de Fernando, de Lianco, de Lanzini, enfim, tem algumas coisas aqui para a gente falar, para a gente atualizar e você vai conferir tudo depois da vinheta, beleza? A vinheta vai rodar e eu já tô voltando. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando aqui da Mais Ágil. Você que quer adiantar o saque do seu FGTS, você pode procurar a Mais Ágil, o link está aqui na descrição desse vídeo, tá aparecendo o telefone também aí na sua tela, você clica nesse link e você vai ser direcionado ao WhatsApp da Mais Ágil, lá você vai ser muito bem atendido e eles vão fazer toda a burocracia para adiantar o saque do seu FGTS, caso você tenha uma graninha presa lá. Talvez você tenha e nem saiba, a Mais Ágil te ajuda a antecipar o saque do seu FGTS, link aqui na descrição desse vídeo. Bom, vamos começar esse vídeo aqui atualizando as situações de jogadores que tiveram aí o nome ventilado no Vasco da Gama, jogadores que negociaram com o Vasco da Gama, enfim, como estão essas negociações. Primeiro a gente começa falando de Lianco. Lianco, a coisa praticamente subiu no telhado, né? Praticamente descartada a possibilidade do Lianco jogar no Vasco da Gama. O zagueiro, inclusive, já voltou para a Inglaterra e já se reapresentou ao Southampton, onde ele começou a pré-temporada. O clube inglês foi rebaixado na Premier League na temporada passada e está fazendo o jogo duro, né, para liberar o jogador, não quer liberar por empréstimo e só aceita se chegar uma proposta ali na casa dos 5 milhões de euros. Eu até disse sobre isso hoje no canal do meu amigo Eduardo Ferrari, eu participei de uma live lá hoje com ele, que a minha opinião é a seguinte: cara, eu acho o Lianco um bom zagueiro, um bom jogador. Claro que eu queria o Lianco no Vasco, mas um investimento de 5 milhões de euros, eu acho que o Vasco, nesse momento, tem que priorizar mais a parte da frente. O Vasco já investiu muito dinheiro no Léo Pelé, investiu dinheiro no Capasso, investiu dinheiro num goleiro. Então, ali, na parte defensiva, o Vasco fez contratações. Para a parte ofensiva, só tem garotada, só tem molecada. Então, acho que o Vasco, esses 5 milhões, que hoje, se a gente converter, dá mais de 25 milhões de reais, o Vasco tem que buscar um camisa 10 de qualidade, tem que buscar um atacante de lado de campo, enfim, alguém para resolver o problema lá na frente também. Atrás, talvez o Capasso, o Léo Pelé, ali vão dar suas vaciladas, mas talvez consigam segurar o problema. Mas na frente o Vasco precisa de jogador para chegar e resolver, porque do meio para frente o Vasco só tem molecada. O Vasco está jogando hoje com um atacante que tem 16 anos de idade, que é o Ryan. Então, assim, um planejamento muito ruim, né? E a gente vê nessa janela agora de transferências, falando muito em zagueiro, o Vasco já até trouxe um zagueiro, que é o Maicon, que foi apresentado hoje, fala também em volante, mas a gente não vê o Vasco falando em ponta, em atacante, camisa 10 só o Lanzini, e agora também esse jogador uruguaio, que daqui a pouquinho eu vou falar. Acho que o Vasco tem que olhar um pouquinho mais também para a parte da frente. Mas a situação do Lianco praticamente descartada, né, por conta do Southampton tá fazendo o jogo duro. Um outro jogador que a coisa também não evoluiu e que ficou muito difícil uma vinda para o Vasco da Gama é o Fernando. O Vasco realmente conversou com o Fernando, né? Chegou a apresentar uma proposta financeira ali para o jogador, mas a negociação com o Sevilha não andou, né? Não teve conversa direito com o Sevilha. Apesar do Fernando ter se animado com a possibilidade de jogar no Vasco e também de ter gostado da proposta do Vasco, o volante dificilmente será contratado pelo Vasco. É a informação do Joel Silva, do Lance. O jogador, que é ídolo e titular do Sevilha, só deve sair do clube espanhol com o pagamento da multa rescisória, que hoje está na casa dos 25 milhões de reais, na casa dos 5 milhões de euros, né? Então, um jogador que já tem 35 anos de idade, jamais o Vasco irá fazer um investimento
de 5 milhões de euros. Então a situação do Fernando, nesse momento também, praticamente impossível, né, de acontecer. No futebol nada é impossível, mas enfim, muito difícil de acontecer também, infelizmente, uma vinda do Fernando para o Vasco da Gama. Lanzini agora, vamos atualizar a situação de Lanzini. Informação também do portal Lancinete, do jornalista Joel Silva. O Vasco já fez uma proposta, né, pelo Lanzini, a gente já falou sobre isso também aqui em outros vídeos, mas a concorrência em cima do jogador é grande. Clubes da Espanha, Turquia e Arábia Saudita, que possuem ali maior poder econômico, também monitoram a situação do jogador que está livre no mercado, né? O contrato dele se encerrou com o West Ham da Inglaterra. O Vasco já apresentou uma proposta para o Lanzini, mas o empresário do jogador ainda não respondeu, né? Pediu para o Vasco esperar. Ainda não deu uma resposta nem positiva e nem negativa. Parece que está ali cozinhando galo, né? Parece que está empurrando a proposta do Vasco com a barriga. E como eu já venho falando desde o início, né? Acho difícil que o Vasco consiga a contratação do Lanzini. Seria uma contratação excelente, né? Um baita jogador, jogador de primeiríssima prateleira, mas é uma situação difícil de acontecer. Dito isso, o Vasco realizou uma proposta ao Schalke 04 pelo Rodrigo Zalazar, meia uruguaio que atua lá no futebol alemão. A informação foi dada pelo portal Lancinete, confirmada também por outros veículos. A proposta que o Vasco apresentou ao Schalke 04 pelo Rodrigo Zalazar é de cerca de 3 milhões de euros, que na cotação atual dá quase 16 milhões de reais, por 60% dos direitos econômicos do meia uruguaio. As negociações estão em andamento desde a semana passada. O Schalke 04 foi rebaixado para a segunda divisão do campeonato alemão, o que facilitaria uma possibilidade de acerto com o jogador. No entanto, ele tem contrato lá até 30 de junho de 2026. Por isso, o Vasco apresentou essa proposta de 3 milhões de euros, né, para tentar a liberação desse jogador. É um bom jogador, tem 23 anos de idade. Eu acho que não é da mesma prateleira que o Lanzini, né? Eu acho o Lanzini mais jogador que o Rodrigo Zalazar, mas o Vasco precisa contratar alguém para a posição, né? E está tentando buscar também o Rodrigo Zalazar. Essa negociação está acontecendo. O São Paulo também entrou na briga pelo jogador, abriu negociações ali também com o Schalke pelo jogador, mas a informação que a gente tem é que o São Paulo não faria uma proposta de 3 milhões de euros pelo jogador, coisa que o Vasco já fez, né? Então, numa disputa entre Vasco e São Paulo, o Vasco estaria na frente nesse momento, mas depende muito, é claro, do Schalke 04 aceitar a proposta e também do jogador de querer voltar ao futebol sul-americano, né? Um cara que está jogando lá no futebol europeu, na Liga Alemã, será que ele quer vir para o futebol sul-americano, para o futebol brasileiro? Depende muito da vontade do atleta também. A gente vai atualizar quando a gente tiver mais informações. O que a gente tem de concreto mesmo foi o zagueiro Maicon, apresentado hoje pelo Vasco de forma oficial. O Serginho, que foi apresentado ontem também, anunciado, perdão, de forma oficial. E o Medel, que já assinou com o Vasco da Gama, contrato aí de 1 ano e meio, mas que só chega no Brasil na próxima segunda-feira. O Maicon, que foi apresentado hoje, mandou um recado para a torcida do Vasco. Confira só. Fala, torcida vascaína, aqui é o Maicon. Estou muito agradecido pelo apoio de todos vocês e estou muito honrado e feliz de vestir essa camisa tão pesada que tem tanta história no futebol brasileiro. Espero honrar ela e dar o meu melhor dentro de campo. Um grande abraço a todos. Então é isso, né? De negociação, de mercado da bola, janela de transferências, essas são as informações que eu tenho nesse momento para trazer para vocês. Eu sei que não são as melhores informações, não são as melhores notícias, né? Que você, torcedor do Vasco, e eu também, a gente queria nomes de mais peso, a gente queria que o Vasco já tivesse avançado, né, em negociações com jogadores que vão chegar para ser titular, mas as informações de momento são essas. É isso, eu vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like, que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações, até a próxima. Fui!